Pesquisadores do Observatório Astronômico Nacional do Japão reanalisaram os dados da colaboração Telescópio do Horizonte de Eventos, uma rede de instrumentos espalhados pelo planeta que cria um telescópio virtual do tamanho da Terra e que foi usada para produzir a primeira imagem do buraco negro no centro da Via Láctea. Os dados reanalisados revelaram que o disco de acreção ao redor de Sagitário A estrela pode ser mais alongado, em vez do formato circular que vimos pela primeira vez em 2022. Para chegar a esta conclusão, os cientistas aplicaram diferentes métodos de análise aos dados de Sagitário A estrela obtidos pela primeira vez pela equipe do EHT. A análise original mostrou uma estrutura de anel brilhante ao redor de uma região central escura. A reanálise, que resulta em um formato diferente, implica algo sobre os movimentos e a distribuição da matéria no disco. Os dados de radiointerferometria são notoriamente complexos de analisar. De acordo com o astrônomo japonês Miyoshi Mikato, a aparência arredondada inicial pode ser devido à forma como a imagem foi construída. Nossa hipótese é que a imagem do anel resultou de erros durante a análise de imagens do EHT e que parte dela era um artefato e não uma estrutura astronômica real, sugeriu Miyoshi. Então, como fica Sagitário A estrela na reanálise? Nossa imagem é ligeiramente alongada na direção leste-oeste e a metade leste é mais brilhante que a metade oeste, disse Miyoshi. Acreditamos que essa aparência significa que o disco de acreção ao redor do buraco negro está girando a cerca de 60% da velocidade da luz. O disco de acreção é preenchido com material superaquecido circulando pelo halo, por assim dizer, canalizando para o buraco negro de cerca de 4 milhões de massas solares. Conforme ele circula pelo disco de acreção, o atrito e a ação de campos magnéticos aquecem o material. Isso faz com que ele brilhe principalmente em raio-x e luz visível, além de emitir emissões de rádio. Vários fatores também influenciam o formato do disco de acreção, incluindo o giro do próprio buraco negro. Além disso, a taxa de acreção, ou seja, quanto material cai no disco, bem como o momento angular do material, afetam o formato. A atração gravitacional do buraco negro também distorce nossa visão do disco de acreção. Esse tipo de distorção torna incrivelmente difícil a imagem. Em razão disso, qualquer visão do formato real do disco, a visão circular original do EHT ou a visão alongada do NAUJ pode ser precisa. Mas como as equipes chegaram às duas visões ligeiramente diferentes de Sagitário A estrela usando os mesmos dados? Nenhum telescópio pode capturar uma imagem astronômica perfeitamente, Miyoshi apontou. Para as observações do EHT, verifica-se que os dados interferométricos dos telescópios amplamente interligados podem ter lacunas. Durante a análise de dados, os cientistas têm que usar técnicas especiais para construir uma imagem completa. Foi o que a equipe do EHT fez, resultando na imagem do buraco negro redondo. A equipe de Miyoshi publicou um artigo descrevendo seus resultados. Nele, eles propõem que a estrutura do anel na imagem de 2022, divulgada pelo EHT, é um artefato causado pela função de espalhamento de ponto irregular dos dados do EHT. O chamado PSF descreve como um sistema de imagem lida com uma fonte pontual na região que está observando.
Ele ajuda a dar uma medida de quantidade de desfoque que ocorre devido a imperfeições na ótica, ou, neste caso, a lacunas nos dados interferométricos. Em outras palavras, ele teve problemas com o preenchimento das lacunas. A equipe do Japão reanalisou os dados e usou um método de mapeamento diferente para suavizar as lacunas nos dados. Isso resultou em um formato alongado para o disco de acreção de Sagitário A estrela. Metade do disco é mais brilhante e eles sugerem que é devido a um aumento Doppler conforme o disco gira rapidamente. Eles sugerem que os dados recém-analisados e a imagem alongada mostram uma porção do disco que fica a alguns raios de Schwarzschild de distância do buraco negro, girando extremamente rápido e vista de um ângulo de 40 a 45 graus. Agora, esta reanálise deve contribuir para uma melhor compreensão de como o disco de acreção de Sagitário A estrela realmente se parece. O estudo EHT de Sagitário A estrela, resultando na divulgação da imagem de 2022, foi a primeira tentativa detalhada de mapear a região ao redor do buraco negro. O consórcio EHT está trabalhando em melhorias para produzir imagens de interferometria melhores e mais detalhadas deste e de outros buracos negros. Eventualmente, isso deve resultar em visões mais precisas. Estudos de acompanhamento devem ajudar a preencher quaisquer lacunas nas observações do disco de acreção. Além disso, estudos detalhados do ambiente próximo ao redor do buraco negro devem dar mais pistas sobre o buraco negro escondido dentro do disco. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.